Olá! No próximo domingo vamos homenagear a todas as mamães. As vovós também serão homenageadas, porque são mãe 2 vezes, não é mesmo? Recebi da Seven Boys, através da Trama Comunicações, este kit apresentando mais 2 lançamentos no mercado. As rosquinhas de aveia e mel, que são integrais e muito gostosas. E as broinhas de milho, muito saborosas também. Veja como são crocantes e macias, gente, olha. Muito gostosas mesmo. A broinha de fubá, olha aqui. Desmancha na boca. Muito saborosa mesmo. Agradecemos pela linda bolsa personalizada pela ONG Quadradinhos de Amor. Olha que linda, gente. E recebemos também essa almofada. Olha que linda, macia. E este potinho recheado com frases doces e especiais que já ouvimos de todas as avós. Olha que lindo também. E no nosso vídeo de hoje, selecionamos várias receitas com frango, sugestões para fazer para o almoço especial em homenagem à sua mamãe, quer ela esteja presente fisicamente ou espiritualmente em nosso coração. Um beijo para todas as mamães. Nós vamos usar para a nossa receita uma pitada de pimenta calabresa, meia colher de café de pimenta do reino em pó, meia colher de café de sal e uma colher de sopa bem cheia de alho amassado. Aqui nós temos 1 quilo de frango picado. Antigamente nós fazíamos essa receita com o frango pequeno, então usávamos todas as partes. Atualmente nós fazemos somente com asinha, coxa sobre coxa, porque é muito difícil encontrar um frango pequeno. Nós pedimos ao funcionário que nos vendeu o frango para cortar o frango em pedaços pequenos. Que para fazer essa receita tem que ser assim, não podemos fazer com pedaços grandes não, ela fica mais gostosa com pedaços pequenos. Nós vamos usar também 2 colheres de sopa de cebolinha, limão à vontade. Aqui nós temos farinha de trigo à vontade também, mas se você não tiver farinha de trigo, pode usar amido de milho, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga e alho picado em pedaços bem pequenos e óleo à vontade para fritar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos temperar o frango com todos os ingredientes que nós mostramos no princípio da receita. Nós colocamos a pimenta do reino, a pimenta calabresa, o sal e o alho amassado. Agora nós vamos misturar bem para o frango pegar todo o tempero que nós colocamos. Agora nós pegamos um saquinho plástico, pode ser até de supermercado, desde que seja higienizado. Nós vamos colocar o amido de milho ou a farinha de trigo. E agora nós vamos colocar o frango aqui dentro. Nós colocamos 2 saquinhos, se por acaso um furar, tem o outro. Então nós fechamos assim, ó. E agora nós vamos ficar misturando aqui para essa farinha de trigo ou amido de milho misturar no frango. Agora nós abrimos assim. Aqui como é que fica, gente? Parece que não é nada, mas o resultado final é muito bom. Dá uma certa crocância à nossa receita. No fogo baixo, nós vamos colocar óleo suficiente para cobrir o frango. Nós vamos fazer uma fritura por imersão. Então nós colocamos assim todo o frango. Se a panela for pequena, você pode colocar só a quantidade que couber na panela. Nós estamos fazendo uma panela maior para melhor visualização. Não precisa esperar o óleo estar bem quente, não.
Como a panela é grande, ela coube todo o frango. Mas se você for fazer uma panela pequena, você faz por partes. Vocês estão vendo que o óleo não cobriu todo o frango, não. Aqui, essa parte aqui ficou por cima. Então, nós vamos colocar mais óleo, porque isso aqui é uma fritura para imersão. Imersão é cobrir todo o ingrediente que está sendo frito por óleo. Agora, nós vamos deixar aqui no fogo baixo até cozinhar este frango. Não é fritar, não, é cozinhar. Aqui, gente, nosso frango já está cozido. Agora, uma dica para ele ficar mais crocante ainda. Nós vamos retirar todo da panela. Agora nós vamos colocar no fogo alto para que essa água que está aqui misturada no óleo, ela evapore. Essa água saiu do frango que nós colocamos aqui. Então nós vamos deixar uns minutinhos, a água vai evaporar, depois colocamos de novo o frango para ele acabar de fritar. Agora que o óleo está bem quente, olha como ele abaixou, gente. Agora nós abaixamos o fogo, que senão vai queimar o frango. E vamos colocar bem rapidinho. Não pode esquecer de abaixar o fogo, senão ao invés de dar crocância ao frango, vai queimar. Aqui, gente, ele fica assim, olha. Você vê que ele está crocante, sem queimar. Então nós apagamos o fogo. Agora nós vamos colocar no papel toalha para absorver o óleo que ainda está no frango. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar a manteiga. E assim que ela derreter, nós vamos colocar o alho picado em pedaços bem pequenos. Nós vamos dar uma leve dourada no alho, que é para ele não ficar amargo. Então, no fogo baixo, nós ficamos mexendo assim, para ele não queimar. Fazendo isso, o alho não fica amargo, fica crocante, muito gostoso, para nós colocarmos por cima da nossa receita. Cheirinho bom, gente. Agora nós apagamos o fogo e vamos decorar o nosso prato. Agora nós colocamos o alho por cima assim. O alho, quando ele é passado na manteiga, do jeito que nós fizemos, ele fica muito gostoso. Ele não fica amargo não, sabe? Fica muito bom mesmo. Agora nós colocamos por cima cebolinha de cheiro. E o limão também, se vocês quiserem, pode espremer o limão aqui por cima. Ficou muito saborosa a nossa receita, gente. Olha aqui, ficou bem cozida. Ficou bem crocante. Ficou sequinha. Nem parece que foi frita. Essa receita é muito consumida com acompanhamento de um arroz, feijão, como lanche também, como tira-gosto. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1 kg de asinha de frango, 2 colheres de sopa de azeitonas picadas, 2 colheres de sopa de tomate picado, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa de molho inglês, 4 colheres de azeite de oliva, 2 colheres de sopa de pimentão verde picado. Aqui nós temos uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de manjericão, uma pitada de pimenta calabresa, uma pitada de orégano, uma pitada de colorau, meia colher de café de tempero caseiro, e aqui nós temos uma noz moscada e nós vamos ralar só um pouquinho dela. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar o azeite. Vocês podem fazer numa panela menor. Nós vamos fazer nessa panela grande para melhor visualização, tá, gente? Nós vamos colocar as asinhas de frango para selar. Nós vamos dourar de um lado, depois nós vamos virar e dourar do outro lado, tá, gente? Agora que nós temos uma selada nas asinhas, nós vamos retirá-las. E abaixamos o fogo, tá, gente? Essa quantidade de líquido que está aqui na panela não é mais azeite que nós colocamos, não.
Saiu do frango mesmo, tá, gente? Que o frango solta uma água. Agora, na mesma panela, no fogo baixo, nós vamos colocar a cebola. Vamos colocar o pimentão. Nós mexemos a cada ingrediente colocado. O tomate. Os condimentos aromáticos, que são opcionais. Tempero caseiro e o colorau. Azeitonas. A noz moscada. E o molho inglês. Agora nós vamos colocar meio copo de água. Agora nós podemos aumentar o fogo, que estava no fogo baixo. Colocamos temperatura normal. E vamos colocar as asinhas de frango. Agora nós damos uma leve misturada para os temperos que nós colocamos se agregarem ao frango. Nós não vamos colocar muita água não, porque senão fica sopa. Agora nós vamos deixar aqui refogando no fogo baixo por uns 10 minutos. Nós não vamos tampar tudo não, para nós ficarmos vigiando. E quando a água for secando, nós vamos acrescentando um pouquinho. A asinha, ela cozinha muito rápido. Por isso nós colocamos pouca água para poder ficar pronta. Mas se for, por exemplo, uma coxa de frango, um peito, aí você vai ser preciso acrescentar mais água. Aqui nós colocamos meio copo de água quando começamos a cozinhá-la. E agora colocamos mais meio copo. Então nós abaixamos o fogo, porque ela já está quase pronta. Agora no final é que nós vamos colocar o cheiro verde. Colocando agora, ele vai ficar um sabor mais apurado. Agora no fogo baixo, nós vamos deixar aqui uns 5 minutinhos só para engrossar o caldo. Aqui, gente, já está pronta a nossa receita, olha. A asa está cozida, bem pouquinho caldo, olha. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. E pode ser acompanhado também de arroz, purê de batata. Esse aqui é purê de batata, nós já temos a receita postada. O arroz também nós já temos a receita postada. Aqui, gente, como a asinha de frango fica cozida, olha. E dá um pouquinho de molho também aqui. Bem pouquinho caldinho, bem pouquinho. Ela fica suculenta, olha. Muito gostosa essa receita. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje são 6 sobrecoxas, 3 colheres de sopa de creme de cebola, 2 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de leite comum, 1 copo de queijo parmesão ralado, 1 envelope de tempero em pó sabor frango, 1 copo de farinha de milho em flocos. E aqui nós temos óleo à vontade para fritar. Nós vamos temperar as sobrecoxas com creme de cebola. Nós misturamos bem para o tempero ficar bem apurado no frango. Esse creme já é temperado, então nós não precisamos colocar tempero caseiro, nem pimenta. Mas se vocês quiserem, pode colocar
uma pimenta dedo de moça, pimenta calabresa. Fica a gosto de vocês, tá? Mas nós aqui não vamos colocar mais nada não, porque só esse creme de cebola já tem um tempero muito bom. Na panela de pressão, nós vamos colocar as sobrecoxas. Nós não colocamos óleo não, tá? Agora nós vamos colocar água o suficiente até a metade do frango. E agora nós vamos colocar na pressão. Quando esse pino aqui começar a chiar, nós vamos contar 10 minutos, que é o tempo para cozinhar o nosso frango. Já se passaram 10 minutos que o pino começou a chiar. Então nós apagamos o fogo e vamos parar o cozimento. Nós paramos o cozimento porque ele já está no ponto que nós queremos. Aqui, gente. Ele tem que estar cozido sem estar desmanchando, olha. Se vocês quiserem, pode aproveitar esse caldo aqui para fazer uma sopa. Agora nós vamos fazer as misturas para empanar o nosso frango. Nós misturamos o queijo parmesão ralado, o tempero em pó e a farinha em flocos de milho. Então nós misturamos bem. Porque nós vamos empanar o nosso frango. Agora nós pegamos o ovo, colocamos numa vasilha maior e vamos desmanchá-lo, batendo assim por alguns minutos. Agora nós misturamos o leite. Nessa parte agora nós vamos empanar o nosso frango. Aqui, gente, nós pegamos o frango, passamos no ovo, passamos na farinha de milho, junto com queijo parmesão ralado e o tempero de frango em pó. Voltamos de novo no ovo e novamente na farinha de milho. 2 vezes, tá, gente? 2 vezes no ovo, 2 vezes na farinha. Para ficar bem agregado ao frango o nosso empanado, tá? Agora nós vamos fazer assim com todos os pedaços de sobrecoxa. Então nós estamos terminando de empanar o nosso frango. Como eu falei com vocês, a medida que nós demos é para sobrecoxa pequena. Então deu a conta certinho, olha. Se por acaso for um frango maior, vocês têm que colocar mais ingredientes, tá? Agora nós vamos fritá-los. Em uma panela nós vamos colocar óleo suficiente para nós fritarmos o nosso frango. Vamos deixar ele estar bem quente, tá, gente? Não pode ser frio, não. Nós fazemos o teste com a colher de pau. Se ela borbulhar é porque o óleo está no ponto para fritar. Nós colocamos o frango assim, com a ajuda de uma escumadeira. Ele já está cozido, então nós vamos colocar aqui apenas para dourar o que nós empanamos. Por isso que nós cozinhamos antes, porque o tempo que ele fica aqui agora é muito pouco. Tá vendo, gente? Já está pronto. Então nós estamos terminando de fritar a nossa sobrecoxa. Cheirinho bom, gente. Apagamos o fogo. Agora nós vamos enfeitar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente, olha. Cheirinho bom. E vocês podem fazer qualquer parte do frango, tá? Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Está bem crocante, gente. Um aroma delicioso. E ele ficou cozido que nós cozinhamos na pressão, olha. Tá vendo, gente? Muito gostosa essa receita aí. Nós temos aqui peito de frango. Já limpamos, tiramos a pele, as gorduras. Nós vamos usar o nosso tempero caseiro. Vamos usar, olha, os condimentos aromáticos opcionais. Pimenta do reino, orégano, alecrim e coloral. Vamos usar 2 colheres de azeite, 2 colheres de molho tipo inglês e 1 colher de molho tipo shoyu. Aqui nós temos a cebola, são 3 cebolas grandes cortadas. Ela tem que ser cortada assim, um pouco grossinha, olha, não pode ser muito fina não.
Primeiramente, nós vamos acender o forno temperatura alta. Não é média não, tá, gente? Porque sempre nós usamos a média. Para essa receita tem que ser temperatura alta, para ir aquecendo. Nós vamos usar o nosso tempero caseiro. Vamos usar os nossos condimentos. Ó, vamos colocar tudo numa vasilha, olha. 2 colheres de azeite. Vamos fazer um creme, tá? Para poder temperar o frango. 2 colheres de molho tipo inglês e 1 colher de molho tipo shoyu. Esse molho é muito forte, por isso tem que ser 1 colher só. Agora nós vamos mexer. Fica um creme escuro, mas é assim mesmo, por causa do molho que eu falei com vocês, que faz o tempero ficar escuro. Estamos de luva, porque nós temos que pegar assim, olha, para o tempero adentrar, sabe? Pegar, temos que esparramar bem mesmo, porque senão o tempero fica só por fora, por dentro fica sem gosto de nada. Que um tempero bem feito e bem esparramado assim, não precisa deixar de véspera muito tempo não. Agora nós vamos pegar uma forma, pode ser de vidro, de alumínio, nós vamos untar com azeite. Com a ajuda de um pincel ou então de um papel toalha. Agora nós vamos fazer uma espécie de uma caminha. Então, gente, nós cobrimos o fundo da travessa, olha. Porque a cebola, ela hidrata o frango, para ele não ficar ressecado. Agora nós vamos levar o frango ao forno, temperatura alta, por 55 minutos. Já se passaram 55 minutos que o nosso frango está no forno. Aí você dá uma olhadinha, porque às vezes, dependendo da chama do seu fogão, ele cozinha em 50 minutos ou então em 1 hora. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora nós vamos decorá-la. Nosso frango assado ficou muito gostoso, ficou macio, bem cozidinho. Olha aqui, gente, como é que ficou. Bem temperado. Vale a pena fazer essa receita. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa coxa de frango milanesa são 10 coxas de frango. Vamos usar 1 colher de café de tempero caseiro, meia colher de café de pimenta do reino em pó e molho inglês à vontade. Você pode usar também qualquer condimento de sua preferência. Pode usar orégano, manjericão. Nós vamos usar hoje, na nossa receita, esses ingredientes para temperar. Nós vamos usar para empanar as coxas de frango farinha de rosca à vontade, 2 colheres de sopa de leite, 2 claras, 2 gemas e uma pitada de sal. E vamos usar também óleo para fritar. Antes de temperar as coxas de frango, nós gostamos de tirar a pele. Essa pele aqui que vem, olha. Porque não é saudável você comer um frango com essa pele nem com gordura, não. Então, nós pegamos uma faca com todo cuidado para não machucar a mão. Então, nós vamos tirando assim a pele. Nós tiramos a gordura e a pele. Vamos fazer assim com todas elas. Agora, nós vamos temperar. Nós vamos misturar o molho inglês no tempero caseiro e na pimenta do reino. Como eu falei com vocês, é à vontade, tá? Aqui nós usamos mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Nós misturamos bem e nós jogamos o tempero que nós preparamos por cima assim. Vamos mexendo bem assim, um por um, olha, apertando, olha. Para poder pegar bem o tempero. Agora nós vamos fritar essas coxas de frango. Porque se nós fizermos a milanesa direto, ela fica cru por dentro. Nós colocamos o óleo na panela, esperamos ele aquecer um pouquinho. Aí nós vamos colocando as coxas de frango. Nós colocamos o óleo suficiente para não cobrir o frango não, tá? Fica assim mais ou menos na metade do frango. Porque vai fritar de um lado, depois nós vamos virar e fritar do outro.
De vez em quando a gente dá uma mexida assim, ó, com garfo, para não agarrar no fundo da panela. Então agora nós douramos desse lado, sem esperar dourar muito não, só um pouquinho, tá? Nós vamos virar do outro lado. Então já estão fritas as coxas de frango. Então nós vamos retirá-las. Agora que as coxas de frango estão fritas, nós vamos fazer a parte de empaná-las. Nós vamos pegar as claras, vamos bater só um pouco, não precisa ser em ponto de neve não. Agora nós misturamos a gema. Agora nós vamos colocar um pouco de leite. Misturamos. E colocamos a pitada de sal. Bem pouquinho, só uma pitada, ó. Misturamos bem. Nós pegamos uma coxa. Colocamos na farinha de rosca. E misturamos assim. É bom apertar com a colher assim para ela fixar bem. Depois nós passamos no ovo. E novamente nós passamos na farinha de rosca. Se você quiser também passar na farinha de trigo, pode. Mas nós estamos acostumados a fazer somente na farinha de rosca, que fica muito gostoso. Então está pronta a nossa primeira coxinha empanada. Então nós terminamos de passar na farinha de rosca todas as coxinhas. Agora nós vamos fritá-las. Agora vai ser muito rápido, tá, gente? Porque é só mesmo para poder dourar a farinha de rosca. Aí, gente, já estão fritas as coxinhas. Olha como ficaram bonitas as coxinhas de frango que nós fizemos. Estão muito crocantes, cheirinho muito bom, bem cozida, casquinha bem crocante. Existem várias maneiras de fazer essa receita. Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu sempre fiz, uma maneira rápida e fica muito saboroso, tá? Nós vamos usar 6 peças de coxa contra coxa. Nós não vamos tirar a pele não, tá? Na hora que for comer, é que nós tiramos, tá? Vamos fazê-la assim assada com a pele para proteger, para não ficar ressecada. 4 batatas médias picadas em rodelas assim, dessa largura, ó. Não pode ser muito fina, não. 4 batatas médias. 1 lata de cerveja. Aqui eu vou usar cerveja preta, mas pode ser qualquer cerveja, tá? De qualquer marca. Vamos usar 1 colher de sopa de ketchup, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de café do nosso tempero caseiro, tá? 1 colher de café. 2 folhas de louro, 2 colheres de sopa de maionese, 1 cebola média picada em pedaços bem pequenos, 2 colheres bem cheias de sopa de cheiro verde, 1 pitada de orégano e 1 pitada de pimenta do reino. Esses são os ingredientes que nós vamos usar. Muitos aqui são opcionais, mas é bom você usar todos que fica muito saboroso, tá? Nós vamos colocar em uma tigela todos os ingredientes para temperar o frango, tá? Olha aqui. Nós picamos a folha de louro. Todos os ingredientes, olha. Cheiro verde, o orégano, pimenta do reino, tempero caseiro, a maionese, ketchup e a mostarda. Vocês notam que nós não colocamos molho não, tá? Nem molho inglês, nem molho shoyu. Aí nós vamos misturar assim, ó. Então nós misturamos bem para formar um creme, olha. Agora nós vamos colocar uma a uma e vamos mexendo assim, ó. Não precisa esperar muito tempo para o tempero adentrar no frango, não. Nós podemos temperar assim, ó, misturando bem uns 5 minutos, tá? Quanto mais nós misturarmos, mais temperado fica. Então, gente, nós ficamos 5 minutos mexendo aqui, ó.
Agora nós vamos colocar a batata forrando a forma que nós vamos usar. Então nós fizemos como se fosse uma caminha na forma, olha. Para depois nós colocarmos o frango por cima, olha. Então nós colocamos aqui na forma, olha. E colocamos o tempero por cima assim, olha. Tá? Nós raspamos na tigela, que estava lá na tigela, e colocamos por cima. Agora nós vamos colocar somente meia lata de cerveja. Não vamos colocar a lata inteira não, tá? Como eu disse para vocês, nós estamos usando a cerveja preta, mas pode ser a branca também, pode ser de qualquer marca. Olha, umedecemos assim, olha, com a cerveja, ó. Agora nós vamos levar ao forno 45 minutos, aí nós vamos retirar, colocar o restante da cerveja, depois deixar por mais 45 minutos, um total de 1h30. Nós não vamos precisar de colocar papel alumínio, que nós colocamos a batata. A batata, ela solta uma água que ela hidrata o frango. Do jeito que tá aqui, nós vamos levar ao forno alto. Gente, se passaram 45 minutos. Agora nós vamos colocar o restante da cerveja, tá? Então agora nós vamos voltar ao forno por mais 45 minutos. Olha como ficou bonito, um aroma delicioso, nosso frango assado na cerveja. A batata também, gente, ficou cozida, olha, tá vendo? E ela pegou o tempero que nós colocamos no frango, ela pode ser consumida também, tá? Ficou ao todo 1h30 no forno. Olha aqui, gente, como ficou macio, cozido, olha aqui, olha. Um aroma delicioso, muito saboroso, olha. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje são 3 coxas com sobrecoxas, meio pacote de creme de cebola, 3 colheres de sopa de molho inglês, a metade de um limão pequeno e uma pitada de colorau. Esses são os ingredientes para temperar nosso frango. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o molho é um copo de água, um copo de molho de tomate, uma colher de sopa de pimentão, 3 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa de tomate, 2 colheres de sopa de azeite, uma colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma pitada de orégano. Nós vamos usar também queijo parmesão ralado à vontade, para colocar por cima da nossa receita e depois levarmos ao forno para gratinar. Primeiramente, nós vamos temperar nosso frango. Nós vamos colocar o colorau misturado com molho inglês. E agora vamos misturar o creme de cebola. Agora nós mexemos bem assim com a colher, para ficar uma mistura homogênea. Então nós misturamos bem, aí gente fica nessa consistência cremosa assim, olha. Agora nós vamos pegando um a um dos pedaços de frango e vamos fazendo assim, olha. Apertando bem para o tempero pegar bem mesmo no frango, olha. Vamos fazer assim com todos os pedaços, tá? Agora nós espremimos o limão sobre o frango. Fica muito gostoso esse tempero, gente. Nós mexemos bem para o frango absorver o caldo do limão. Agora nós vamos reservar por uns 20 minutos e vamos fazer o molho. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite, vamos colocar o pimentão, o tomate. Se vocês quiserem, pode colocar cebola, mas nós não vamos colocar não, porque já tem o creme de cebola no frango. Vamos colocar o cheiro verde, os temperos,
Não tem ordem não, tá, gente? Pode colocar na ordem que vocês quiserem. Somente o azeite que tem que ser primeiro. Vamos colocar molho de tomate. E vamos colocar um copo com água. Agora nós vamos deixar aqui cozinhando por uns 20 minutos para engrossar esse caldo aqui. Nós podemos tampar a panela no fogo baixo. Em outra panela nós vamos colocar óleo suficiente para fritar o nosso frango. Nós não colocamos muito óleo na panela não, porque depois o frango solta água. Nós esperamos estar numa temperatura mais ou menos. Não pode ser muito quente, senão queima o frango e fica cru por dentro. E não pode também ser óleo frio. Nós vamos colocar o frango todinho aqui na panela. Enquanto isso, nosso molho está engrossando. Ó. Agora vamos esperar fritar de um lado, depois nós vamos virar e fritar do outro. Aqui, gente, nosso molho já está no ponto. Olha, está grossinho. Então nós apagamos o fogo e vamos esperar acabar de fritar o frango. Enquanto ele está fritando, de vez em quando nós mexemos assim com o garfo para ele não agarrar no fundo. Nós vamos virando de um lado para outro, mexendo, tirando do lugar. E se ele ficar no mesmo lugar o tempo todo de fritura, ele costuma agarrar. Está quase pronto, gente. Já tem uns 15 minutos que ele está aqui na panela. Porque a coxa de frango que nós estamos fazendo, ela é grande. Se vocês pegarem uma sobrecoxa, uma coxa fininha, menor, aí o tempo de fritura é menos. Aqui, gente, nós deixamos 25 minutos fritando para estar no ponto. Mexendo de vez em quando. Então nós vamos retirar agora, colocar no papel toalha. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, que nós vamos precisar dele para gratinar o frango da nossa receita. Agora nós vamos montar a receita na travessa. Nós colocamos por baixo assim um pouco do molho, esparramamos. Agora nós vamos colocar o frango por cima desse molho. Agora nós colocamos um pouco de molho em cima de cada frango. Por isso que o molho tem que ficar assim, um pouco consistente, tem que ficar cremoso. Não pode ficar aquela água rala, não. Agora por cima de cada pedaço de frango nós vamos colocar queijo parmesão ralado. Se vocês quiserem, pode colocar na travessa toda. Agora nós vamos levar ao forno, que está pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 15 minutos para gratinar o queijo ralado que está sobre o frango. Olha aqui, gente, como ficou a nossa receita. Um aroma delicioso. Olha que bonito ficou nossa receita, gente, olha. Quente. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou cozidinho, olha. Aqui não ficou cru, olha, gente. Pode servir acompanhado de arroz, uma salada. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje é 1 kg de filé de peito de frango, já cortados, meia colher de café de sal, meia colher de café de pimenta do reino em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite, 3 colheres de sopa de champignon e 350 gramas de molho madeira já pronto. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Então, nessa receita, nós vamos usar a caixinha já de molho madeira comprado pronto. Já vem já com o vinho, vem com amido de milho, a cebola, o alho, louro,
Você encontra esse molho nos grandes supermercados, é muito fácil de ser encontrado, de várias marcas. Então nós vamos colocar o sal puro, tá, gente? Nós colocamos só um pouquinho de sal em cada filé, tá? Misturamos bem. E agora nós colocamos a pimenta do reino em pó. Depois de misturarmos bem, nós vamos dar uma selada nos filés. Nós vamos dourar os filés na manteiga. Nós colocamos o azeite misturado na manteiga, para a manteiga não queimar. Então nós colocamos a metade de azeite e metade de manteiga. Aí nós vamos dourar agora os filés. Nós douramos de um lado, depois douramos de outro. Nós colocamos a manteiga porque ela dá um aroma delicioso ao nosso frango. E nós colocamos o azeite para a manteiga não queimar. Nós estamos terminando de dourar os nossos filés de frango. Agora nessa mesma panela nós colocamos o champignon. Está no fogo baixo, tá, gente? Damos também uma leve dourada nele. Se nós tivéssemos colocado só a manteiga, sem o azeite, já estaria queimada. Agora nós despejamos o nosso molho madeira. Agora nós vamos colocando os filés de frango neste molho. Agora no fogo baixo, vamos deixar aqui por uns 5 minutos para apurar o gosto do molho madeira ao frango. Aqui, gente, se passaram 5 minutos, como nós cortamos os filés bem fininhos, ó, aí já está no ponto. Mas se por acaso você cortar um filé maior, mais grossinho, e estiver duro, aí você deixa mais um pouquinho, tá? No fogo baixo. Então nós vamos agora decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Nós estamos atendendo as sugestões de pessoas que nos sugeriram uma receita de frango com molho madeira que fosse rápida. Então nós já colocamos o molho já pronto. Muito gostoso. Sugestão é o arroz branco, batata palha. Como eu falei com vocês, nós cortamos os filés bem finos. Então cozinhou rapidinho. Se por acaso o seu for mais grossinho, fica mais tempo então cozinhando. Mas se for fino, 5 minutos é o suficiente, porque nós douramos ele primeiro. Olha aqui, gente. Cozidinho. Olha aqui, nós passamos no molho. Muito gostosa essa receita. Vale a pena vocês fazerem. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 peitos de frango, meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de orégano, uma pitada de colorau, uma pitada de alecrim, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma colher de sopa de azeite e 2 colheres de sopa de molho inglês. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos misturar todos os ingredientes de tempero. Nós misturamos bem. O nosso tempero caseiro ele é muito forte, por isso que nós usamos somente meia colher de café. E a quantidade de frango também, vocês podem fazer menos quantidade, tá? Nós retiramos a pele do frango. Então nós vamos agora temperar, esfregando bem, tá, gente? Quanto mais nós esfregarmos assim, ó, melhor o tempero agrega no frango. Agora nós vamos deixar aqui por uns 30 minutos, tá? Para o tempero ser absorvido pelo frango.
Já se passaram 30 minutos que o nosso frango está aqui absorvendo o tempero. Agora nós vamos refogá-lo. Nós colocamos o frango na panela de pressão, no fogo alto. Agora nós colocamos água somente até a metade do frango. A quantidade vai depender muito do tamanho da panela, do tamanho do frango. Fica assim pela metade do frango, olha. Agora nós tampamos a panela. Está no fogo alto. Então nós vamos esperar agora começar a pitar esse pino aqui, ó. O pino da panela começou a chiar, olha. Então agora nós vamos aguardar 15 minutos. Nós abaixamos o fogo. Já se passaram 15 minutos. Que nosso frango está cozinhando na panela de pressão. Nós apagamos o fogo. Agora nós vamos aguardar que esfrie naturalmente. Sempre que nós formos abrir a panela de pressão, nós fazemos assim para confirmar que não tem mais nenhuma pressão nela. Aqui, gente, está bem cozido o frango, olha. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho bom. Nós estamos atendendo as solicitações de sugestões de um frango que não fosse frito, não usasse óleo, fosse refogado. Olha aqui como ele ficou cozido, gente, olha. Ele ficou corado assim que nós colocamos o coloral. Aí não precisou de fritar, nem selar. Olha aqui, tá desmanchando, olha, só de encostar com o garfo, ó, já tá desmanchando. Tá bem cozido, bem temperado. E o caldo dele nós guardamos, que nós podemos usar em outras receitas. Nós vamos usar 1 kg de peito de frango, meio copo de farinha de trigo, 2 ovos, 1 copo de iogurte natural, 170 gramas, 1 colher de café de tempero caseiro. Aqui nós temos 1 colher meia rasa de café de pimenta dedo de moça. Isso aqui é opcional. Se você gostar de pimenta, você coloca. Se não, você não precisa colocar, não. Mas faz parte da receita e fica muito gostoso, tá? Aquela pimenta dedo de moça, olha. Mas coloca pouquinho, que ela é muito forte, tá? E aqui nós temos nossos condimentos. Nós estamos acostumados a usar em nossas receitas. Alecrim, orégano e pimenta do reino em pó. Esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para temperar o frango. Para empanar o nosso frango, nós vamos usar 2 copos de farinha de milho em flocos. Vamos usar 1 copo de queijo parmesão ralado. E aqui é um sachê daquele tempero de frango. Nós vamos usar um sachê dele. E fala pra vocês, esse farinha em flocos aqui, ó, se ela tiver flocos grandes, você faz assim com a mão assim, ó, pra quebrar, pra não ficar pedaço muito grande, olha. Não é esfarelar de tudo não, fica pedaço assim, olha. Tá? Pedaços pequenos. E sempre assim, é 2 vezes a medida do queijo. É 1 copo de queijo e 2 copos de farinha de milho em flocos. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para empanar o nosso frango. Vamos pegar o peito de frango, nós já limpamos ele, tá? Tiramos a gordura, tá limpo. Nós vamos cortar uns filezinhos assim, olha. De comprido assim, olha. Então nós cortamos assim, filezinho, olha. 1 quilo do peito de frango. Agora nós vamos colocar aqui nesse potinho todo o peito de frango. Temos que cortar em filezinho assim para facilitar na hora de fritar ou assar, tá? Se cortar pedaços grandes, fica difícil depois na hora de assar. Ou na hora de fritar, ele pode ficar cru. E filezinho não, um instantinho, olha, é fino, ele fica bem cozido. Agora nós vamos colocando assim, olha, por etapas. Nós vamos colocando tempero caseiro, misturando. Pode misturar com a colher mesmo, tá? Vamos colocar os condimentos. Vamos só misturando assim, olha. Vamos colocar todos os ingredientes que estão aqui. A pimenta é opcional.
Vocês colocam se quiser. Se você não gostar de pimenta, você não coloca. Vamos estourar a gema de ovo, olha. Antes de jogar ela aqui, tá? Pra facilitar na hora de for misturar. A gema e a clara. Colocando iogurte natural, gente, ele age na carne, além dela ficar crocante por fora, ela fica muito macia, a carne do frango. Por isso que é bom usar nessa receita o iogurte natural. Fica muito bom. Agora nós vamos colocar o iogurte natural, um copo de 170 gramas. Mexemos, fica bem cremoso mesmo, tá? Cheiro bom, gente. Os ingredientes que nós colocamos aqui exalam um aroma delicioso. Agora, por último, nós colocamos, olha, a farinha de trigo. Nós vamos colocar tampado no plástico filme, aquele plástico transparente, deixar na geladeira por 30 minutos para o tempero pegar no frango. Já se passaram 30 minutos que o nosso frango ficou no tempero. Nós vamos despejar numa vasilha grande os 2 copos de flocos de milho, ou farinha de milho, como você chamar aí, tá? Vamos despejar um copo de queijo parmesão. Vamos mexer assim, ó, para misturar os 2 ingredientes. Agora nós pegamos esse condimento em pó, sabor de frango, tá? Tem que ser em pó, não pode ser aquele caldo de galinha em cubo, não. Tem que ser em pó, nós vamos misturar aqui, ó. Agora nós vamos empanar o nosso frango que já está temperado com iogurte. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus. Nós vamos fazer metade dessa receita no forno. E vamos ligar também a panela no fogo baixo para ir aquecendo o óleo. Com a ajuda de 2 garfos. Aí jogamos aqui. Como a vasilha é grande, nós vamos jogar 3 pedaços, depois nós vamos empanar manualmente. Repare que os condimentos que nós colocamos está tudo agarrado no frango, olha. Vamos apertando assim com a mão, tá vendo? Fica assim mesmo, olha. Aí nós colocamos aqui, vamos reservar, vamos fazer assim com todo o frango. Olha aqui como rendeu, gente, olha. Agora nós vamos colocar a metade desse frango para assar e a outra metade nós vamos fritar. Colocamos o papel manteiga para não grudar na forma. Mas se você não tiver papel manteiga, você unta com margarina, passa papel toalha assim com margarina e pode untar. Mas se tiver papel manteiga é melhor, tá? Daqui a 15 minutos nós vamos virar o lado para dourar dos 2 lados. Apesar de que, como eu falei com vocês, ele é assado, ele fica mais clarinho do que frito. Então nós vamos fritar uma parte do nosso frango, tá? Tá vendo, gente? Rapidinho ele dourou, olha. Fazemos assim para escorrer bem. Colocamos papel toalha, aí ele fica bem chutinho, olha, bem seco. Aí nós vamos fazer assim agora com todos eles. Então nós terminamos de fritar o nosso frango, olha. Agora nós vamos ver o assado. Pra vocês verem a diferença, o assado fica mais clarinho. Olha a diferença. Agora nós vamos arrumar nosso prato. Olha como ficaram bonitos, gente, nosso frango, olha. Agora nós vamos partir para vocês verem. Esse aqui é o frito e esse é o assado. Ele fica crocante e cozido por dentro. Faz até barulho na hora que corta. Olha aqui, gente. Muito crocante. E esse aqui é o assado, olha. Aí tá cozido também. Ele fica mais clarinho, mas tá cozido. Olha, ficou meia hora no forno. Todos os 2 muito gostosos, todos os 2 crocantes. Nós fizemos as 2 opções para vocês escolherem qual vocês querem fazer.